Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo em Mente. Eu sou Paula Silvestre. E eu sou Eduarda Queiroz. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial que nós queríamos trazer já faz um tempo, né, Duda? Que é a Juliana, nossa primeira dama, psicóloga, mãe do Bernardo, que é a coisa mais linda desse mundo. Não é, Juliana? Muito obrigada por você estar aqui. Seja muito bem-vinda. Olá, meninas. Eu que agradeço o convite, né? A Paula, a Eduarda. Enfim, é um prazer estar aqui falando um pouquinho com vocês sobre a minha vida, sobre, né, tudo que tem acontecido recentemente, a maternidade, a psicologia, enfim. Temas muito, muito bacanas que eu vou ter o maior prazer em estar aqui conversando com vocês. É um prazer tê-la aqui, viu? Muito bom que você aceitou o nosso convite. Não é? Com essa agenda, né, tão agitada, ocupada, mas ela reservou um tempinho para nós. Isso é muito bom. Aliás, estamos lisonjeadas, né? Não só para nós, né? Para vocês. Para vocês também. Então vamos começar. Quem é a Juliana? Começa falando quem é a Juliana. Além de linda, simpática, quem é a Juliana? Então, meu nome é Juliana Figueiredo Cunha Lima, sou psicóloga, já tenho aí quase 10 anos de formada e sou casada com o Bruno, prefeito aqui da nossa cidade, estou com ele junto nessa missão, né? Estamos nessa missão juntos de gerir a cidade. Então, também atuo como primeira-dama. Sou mãe, né, também há 6 meses, meu pequenininho está com 6 meses. E a maternidade, assim, realmente tem me transformado, né? Deu um up na minha vida, mudou tantas coisas, né? Tantas perspectivas, tantas... A gente pensa de uma forma antes da maternidade e depois parece que tudo muda, né? Todas as nossas prioridades, tudo muda. Sem perder a nossa essência, óbvio. Mas, enfim, essa sou eu e eu tô aqui com muita expectativa para falar um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre tudo que eu tenho feito, sobre a minha carreira também como psicóloga, né, e enfim, vai ser um prazer. Então vamos começar pela carreira, né? E aí, como é que começou? Como surgiu assim, vou ser psicóloga? Como que foi isso? Assim, prestando vestibular, e aí? Então, eu vou até contar algo que poucas pessoas sabem. Bom. Na realidade, quando eu tinha por volta dos 14, 15 anos, eu tenho um tio que é piloto de automobilismo, o Valdeno Brito, e eu era muito próximo dele. E, enfim, acompanhando ele nas corridas, tudo, disse que queria ser piloto de kart. Não parece eu aqui com essa minha calma, essa minha tranquilidade, mas inventei de ser piloto de kart. E aí me mudei para Londrina, no Paraná, que ele na época morava lá. Hoje ele mora nos Estados Unidos, está correndo lá. E fui correr de kart lá em Londrina. E aí foi assim um divisor de águas na minha vida, porque antes disso eu era uma menina assim muito assim, mais tímida, não acreditava tanto em mim, tinha receio assim de enfrentar novos desafios. E aí, quando eu entrei nesse mundo, assim, só tinha de mulher lá correndo com vários homens, né? Até tinha um certo preconceito também quando eu chegava e viam que eu era mulher e estava ali disputando. Imagino. Pois é, mas aquilo, assim, me trouxe uma certa maturidade, né? De realmente, assim, mostrar o que eu queria, de ir atrás dos meus objetivos, de lutar por aquilo que eu queria, e enfrentando, né? Assim, muitas vezes a família ou amigos e pessoas que não acreditavam, mas o fato de eu acreditar e de eu querer, isso me ajudou muito. Então, assim, foi um momento bem decisivo. E eu acredito que foi isso também que, posteriormente, me ajudou a optar pela psicologia. Porque antes eu pensava em me formar em administração, minha família tinha empresas na época, e eu disse, não, eu vou aqui seguir o que minha família tá querendo, algo nesse tipo, ou ajudar mesmo. Não era nenhuma imposição, era eu mesmo, né? Que pensava em ajudar. Dar continuidade, né? Isso. E aí eu iniciei a faculdade de administração, na época em Londrina, e depois vi que não era aquilo, sabe? Não era aquilo. Paguei uma cadeira de comportamento humano na faculdade de administração como psicóloga. E aquilo foi o estalo para dizer, não é isso. Não é isso que eu quero pra minha vida. Aí, nessa época, também já tinha abandonado as pistas, né? Porque foi só, acho que foi um momento, assim, que Deus me usou ali. Usou, na verdade, esse meio pra que eu, né, adquirisse uma certa maturidade.
Mas aí deixei as pistas, cheguei a fraturar uma costela, correndo, e aí meu pai, não vai mais correr e tal. E eu terminei tendo que deixar e seguir o rumo aí acadêmico, né? Gente, olha a carinha dela, mega radical, olha isso. Pois é, foi uma fase bem interessante na minha vida, mas que me ajudou muito. E aí, então, foi quando eu comecei a faculdade de psicologia. Eu tranquei o curso de administração, cheguei a fazer 2 anos, tranquei o curso de administração, voltei para Campina, né? Na época, voltei aqui a morar com meu pai e comecei o curso de psicologia. E aí, realmente, me encontrei e vi que era aquilo realmente que Deus tinha para a minha vida. E sou realizadíssima como psicóloga. Que legal, né? Só quem é apaixonado por psicologia sabe o que é Sabe isso. que é isso, exatamente. A gente sabe que são muitos desafios, né? Enquanto psicólogo, não é uma profissão fácil. A gente precisa, antes de mais nada, cuidar da gente, para a gente poder cuidar dos outros também, né? Porque se nós não estivermos bem, como que a gente vai ajudar os outros? Mas isso também a gente aprende, né? Escuta na faculdade. Então, desde que eu comecei a faculdade, eu comecei a fazer terapia e faço até hoje. Não deixei de fazer, porque é muito importante. E as fases da nossa vida vão mudando e os temas são outros da terapia, mas a gente precisa estar nesse processo para poder evoluir. Então, eu realmente, assim, me encontrei mesmo na psicologia e sou muito realizada. Ai, que legal, né? Mas olha só, 10 anos atrás, né? Você disse que se formou 10 anos atrás. Para agora, a gente teve um avanço muito grande, né? Principalmente depois da pandemia. Teve alguns desafios? Como foi começar e falar, pai, quero fazer psicologia, né? Não quero mais o kart, tranquei a faculdade de administração e quero psicologia. E aí, foi de boa? Pois é. Não, então, no início eu enfrentei um certo preconceito, porque, como você falou, há 10 anos a gente não se falava em psicologia como a gente fala hoje, né? Principalmente depois da pandemia, eu acho que realmente foi quando as pessoas passaram a dar uma visibilidade maior. Mas na época, quando eu decidi, enfrentei alguns preconceitos, alguns, né? Será que é isso mesmo? Será que vai dar dinheiro, né? A gente, principalmente de fato, isso, né? falavam sobre isso. Será que você vai conseguir se sustentar sendo psicóloga? Mas eu sentia muito que era aquilo que Deus tinha para a minha vida. Eu sempre gostei muito de conversar, de ajudar as pessoas, de entender as pessoas. Então, assim, como eu falei, né? Aquele momento ali do kart na minha vida foi algo que me ajudou a ser mais, enfim, decidida e saber o que eu queria. Então, eu passei por cima disso. Autoconfiança, né? Isso, me deu uma autoconfiança. E aí eu ingressei e, enfim, graças a Deus que isso aconteceu na minha vida. Porque eu acho que se eu tivesse feito a administração, não seria tão realizada quanto eu sou hoje como psicóloga. E como é esse processo aí desses 10 anos, você na psicologia, atendendo, né? Como foi esse iniciozinho? Foi fácil? Foi difícil? O processo mesmo de clínica, né? Porque eu acho que você escolheu a clínica. Isso. É um processo mesmo de clínica até hoje, ou até quando seu marido né, passou a ser prefeito da cidade, porque eu acho que a demanda mudou, né? Isso, depois disso. Isso foi. Me conta essa trajetória aí. Bastante coisa, né? Aconteceu em 10 anos. Agora, eu falando aqui agora que vai passando um filme, né, na minha cabeça. Mas, assim, o início foi difícil, né? Para todo mundo, acho que é difícil o começo, né? Porque você vai fazendo seu nome aos poucos. E a psicologia é o boca a boca. Na verdade, o consultório é o boca a boca, né? Então, a gente não faz, assim, tantas propagandas, a gente nem pode, né? Fazer propaganda com valores e tudo mais. Então, é o boca a boca, é a indicação mesmo. Então, no início, eu comecei devagarzinho. Eu lembro que tinha dia que eu ia pro consultório e não atendia. Mas eu ia, ficava estudando, né? Tentava gravar algum vídeo. Na época, ainda estava começando essa questão de rede social. Então, tentava gravar alguma coisa. Enfim, estudava. Atendia por plano de saúde também, na época, no início. E assim que eu me formei, eu comecei a atender em Campina e em João Pessoa, porque eu queria sentir o mercado e saber como é que seria. Como eu tinha família, né, nas duas cidades, eu atendia nos 2 lugares. E terminou que ficou melhor para mim aqui em Campina. Coincidentemente, eu conheci Bruno. Olha só. E as coisas foram, né, se encaminhando para eu realmente continuar aqui em Campina. Mas, assim, foi difícil. Graças a Deus, assim, apesar
vamos dizer assim, do preconceito que tinha na época, quando eu escolhi. Mas a minha família me apoiou muito, né? Meu pai sempre me apoiou muito é isso que você quer, então eu te ajudo. Então, no início, me ajudou a montar um consultório, né? E me deu todo aquele suporte. E, enfim, foi maravilhoso. E durante a faculdade, eu fazia terapia, né? Sempre fiz terapia. E foi quando eu conheci a minha psicóloga, que é a psicóloga até hoje, lá em João Pessoa, Kátia Valença, que é maravilhosa. Inclusive, vou até fazer assim o convite a vocês a convidá-la também, porque ela é muito maravilhosa. E foi quando eu conheci a abordagem do EMDR, né, que eu não tinha estudado na faculdade, nunca tinha ouvido falar. Fui num momento difícil na minha vida para ela, e foi quando eu conheci o EMDR, que é uma abordagem nova, né, que é muito difundida nos Estados Unidos, é muito, muito conhecida lá mesmo, e aqui no Brasil está começando, mas acho que já tem, assim, uma certa expansão. E aí, terminou que esse foi o meu diferencial no consultório, né, e que trouxe muitos pacientes para mim, e realmente me deu um sentido, assim, de, poxa, eu tô no lugar certo, eu tô vendo, assim, a diferença nas pessoas, estou realmente vendo que as pessoas estão melhorando, e isso, né, acho que quando a gente vê ali o paciente melhorando, quando vê que a gente conseguiu, de alguma forma, tocar na alma das pessoas, né, tocar ali naquelas feridas e fazer com que aquela pessoa consiga processar melhor todos os problemas e lidar com aquilo melhor, acho que isso traz uma paz que não tem dinheiro que pague isso. Muito né? É muito gratificante. Eu acho que é nesse momento quando a gente sabe que está no lugar certo, que encontramos nosso propósito. É verdade. Ai, que linda! E esse EMDR, né? Como é esse processo? Eu sei que, acho que no final do ano passado, né? Eu acho que até o filho da princesa Diana, o mais novo, né? Teve uma... O Harry, né? O Harry teve... Falando sobre isso. Ele falou uma sessão, que teve uma sessão, né? Isso. Né? Então, eu acho que é uma coisa pouco divulgada. Eu sei, assim, muito superficialmente, né? Mas como é que é essa abordagem, como é que é feita, para que serve, né? Se é para qualquer paciente, né? Me explica aí. EMDR, eu vou começar explicando pela sigla, que é uma sigla em inglês, Eye Movement Desensibilization and Reprocessing. Então, é a dessensibilização e reprocessamento através dos movimentos bilaterais. E esses movimentos bilaterais dos olhos. Por quê? A Francine Shapiro, que é quem, vamos dizer assim, descobriu, ou quem inventou o EMDR, é uma psicóloga americana, e ela percebeu que, ela conta no livro dela, que enquanto ela caminhava, ela fazia as caminhadas, enfim, né, diárias dela, e olhava de um lado para outro, e fazia esse movimento bilateral, ela conseguia processar melhor aquilo que ela estava pensando. E aí ela disse que foi como um estalo, assim, na cabeça dela, ela foi estudar esse movimento bilateral dos olhos. E quando ela foi estudar, ela viu que quando a gente está dormindo, né, no estágio do sono REM, Rapid Eye Movement, né, o movimento rápido dos olhos, a gente está fazendo esse movimento bilateral, né, dormindo inconscientemente, a gente não percebe, e é exatamente nessa fase do sono que a gente processa as informações do nosso dia. Entende? Ou seja, então esse movimento é como se houvesse uma atividade cerebral nesse momento que faz com que a gente processe melhor as informações. Né? Só que isso é o que deve ou deveria acontecer no nosso, vamos supor assim, no nosso normal. Porém, quando a gente passa por um trauma, né, por uma situação difícil, e trauma, como eu havia comentado, né, não necessariamente é uma situação assim, por exemplo, um abuso, ou um acidente, ou algo muito grande, mas algo que realmente te marcou e a partir daquele momento você passou a se comportar de uma forma diferente. Eu sempre digo isso, né? Trauma, eu passei por algo e a partir dali eu mudei minha visão de forma negativa, né? Eu mudei meu comportamento para um comportamento mais negativo, então a gente considera isso um trauma. E aí, quando a gente passa por isso, é como se congelasse ali no nosso cérebro aquela situação e a gente não consegue processar. É como se ficasse parado ali, congelado, e esse reprocessamento não acontece no nosso cérebro. Por isso que toda situação na vida adulta que eu passo, que dá um estalo,
né, enfim, é um disparador, na verdade, daquela sensação, é como se eu voltasse à sensação ali da infância, ou aquela situação traumática que eu sinto, eu tenho as mesmas sensações, os mesmos pensamentos, né, que me impedem de alguma forma, ou seja, é como se eu tivesse presa lá naquele trauma, porque eu não consegui processar, não consegui passar por ele, né, então o MDR vem exatamente para isso, para nos ajudar a reprocessar essa situação, a dessensibilizar, assim, é como se a gente descongelasse ali aquela situação, aquele trauma, e agora eu consigo fluir livremente. E processar, né, aquilo. E processar aquela situação de uma forma saudável. Exatamente. E aí, Julina, mas como é que acontece, então, né? Como é que acontece? Então, a gente faz esses estímulos bilaterais. Como são esses estímulos bilaterais? Podem ser estímulos táteis. A gente tem um aparelhinho que a pessoa segura aqui na mão direita e na mão esquerda e ele uma hora vibra de um lado, outra hora vibra de outro. Então, ele fica vibrando primeiro aqui, depois aqui, primeiro aqui, depois aqui, estimulando esse movimento bilateral. Ou a gente também utiliza o estímulo auditivo, que são músicas bilaterais também. Não sei se vocês já ouviram, por exemplo, colocou um fone de ouvido, onde às vezes a música toca de um lado e depois toca de outro. Isso. Pronto. Então, quando toca aqui, depois aqui, faz esse estímulo aqui, então eu estou estimulando bilateralmente o meu cérebro. Então não é só os olhos, não. Não só porque primeiro começou com os olhos, mas hoje a gente utiliza outros também. Sentidos. E o mais assim, difundido de todos é o dos olhos, que a gente pode utilizar o nosso próprio dedo, fazer esse movimento aqui, pedir para o paciente acompanhar com o dedo devagar, ou então tem um feixe de luz também, que é um outro instrumento que a gente utiliza, e o paciente fica aqui olhando, fazendo esse movimento bilateral dos olhos, enquanto ele pensa na situação traumática. Entende? Você consegue pensar? Eu tava aqui pensando, peraí. Não, eu já eu vou conseguir pensar e mexer os olhos. Pois é, então, eu sempre que eu tô explicando, né, no consultório pro paciente, ele fica assim, mas isso é uma hipnose? Todos me perguntam isso é uma hipnose? Você vai me hipnotizar? Não tem nada a ver com hipnose, né, você não vai sair do seu corpo e pensar no problema, não é nada disso. É algo natural, até porque eu não vou começar logo na primeira sessão fazendo isso. Óbvio que eu vou fazer a anamnese, eu vou conversar com ele, eu vou saber, né, aquilo que mais incomoda, né, a gente faz todo um protocolo antes, por exemplo, do lugar seguro, por exemplo, que é para ele pensar em qualquer momento durante a sessão, se a gente chegar num determinado momento que seja muito difícil lidar com aquele trauma, ele volta ali para o lugar seguro, pensa na sensação de estar num lugar seguro e regula todas as emoções. Então, a gente faz todo um processo até chegar na situação traumática. Até porque, entende? Com qualquer tratamento terapêutico, a gente tem que primeiro ter a segurança, né? O paciente tem que ter a segurança com o terapeuta, tem que ter aquela confiança, vínculo, né? A aliança terapêutica, exatamente. Então, aí também é preciso, então, né? Passa por todo um processo. Mas, de uma certa forma, a gente, como eu estava falando também, a gente vê até os resultados um pouco mais rápido, porque a gente consegue ir direto no trauma, né? A gente consegue acessar diretamente a raiz do trauma e lidar daquela forma. Às vezes, o paciente não precisa nem falar, nem expressar, né? Porque chegam, por exemplo, muitos pacientes e são pacientes que realmente são indicados para MDR que têm dificuldade para falar, para expressar o que está sentindo, tem medo. Então, só o fato de a gente falar, pensa sobre isso, pensa na sensação, pensa na imagem, se concentra e vamos fazer o estímulo. Só isso já ajuda ele a processar, a fazer o reprocessamento e a dessensibilização do trauma. Entende? É óbvio que eu tô falando aqui, parece que é uma coisa assim, bem mágica. Mas óbvio que é todo um processo. Eu tô falando aqui de uma forma bem geral, né? A gente segue protocolos, né? Tem todos protocolos, por exemplo, para mulheres grávidas, protocolos para estresse pós-traumático, protocolo para transtorno do pânico, protocolo para depressão. Então, cada um a gente vai lidar de uma forma individualizada. Entende? É tão simples quanto apertar um parafuso. Contudo, você tem que saber qual parafuso apertar. Exatamente. E também a abertura da pessoa para isso, porque às vezes a pessoa vai um pouco mais rígida, né? Não dá tanta abertura, então você tem que respeitar também o momento da pessoa. Às vezes ela não está preparada para lidar com aquilo.
né? Então, a gente tem que ir devagarzinho, a gente não pode entrar de vez ali, invadir aquele lugar que muitas vezes é tão doloroso para aquela pessoa, né? Então, a gente vai com calma, mas assim, é algo que eu sonho com o dia que o MDR vai estar dentro da faculdade, né? Que os alunos vão poder aprender e realmente difundir isso na clínica, porque realmente ajuda bastante. Teve algum caso que você possa falar, né, sem citar nomes, é lógico, mas que te marcou, que falou assim, poxa, isso daqui fez, claro que todos fez sentido para você, mas esse daqui foi especial por causa de, houve algum, assim? Olha, tem muitos casos, por exemplo, que, deixa eu pensar aqui, por exemplo, pacientes que chegam com dor crônica, né, por exemplo, e, não sei porque eu tenho essa dor, já passei por médicos, já fiz exames, e nada sai, e os médicos, aí o último psiquiatra, né, o último psicólogo, porque você já passou por tudo, não deu nada, não sai nos exames, então deve ser algo emocional, né, infelizmente, hoje é o último, né, que a gente acessa, mas... E aí chegou um caso para mim de uma paciente que tinha uma dor num lugar específico e era uma dor, assim, insuportável. Ela não sabia o porquê, não sabia o que tinha acontecido. E, assim, eu acho que eu fiquei alguns meses com ela, e a gente tentando até... E ela é meio resistente ao MDR, certo? Bem resistente. E quando a gente começou a usar o MDR e que eu pedia ela para pensar na dor, pedia ela para pensar no local... Veio à memória algo que ela não lembrava, porque a gente sabe que nesses eventos traumáticos, em alguns momentos, a gente realmente esquece, né? Como uma forma de proteção, de defesa. E aí veio a memória dela quando ela era pequena, que ela, na época, não sabia que era, mas hoje ela sabe que era um abuso, né? Que ela sentia exatamente na região onde ela sentia dor. Então, assim, não houve penetração, nada disso, mas era um abuso, né, com alguém, parece que da escola, e exatamente onde ela sentia a dor. E foi através do MDR, ela fazendo os estímulos, sem verbalizar para mim, que ela se deu conta que isso acontecia, né, então assim, ou seja, ela não lembrava, a gente tentava, falava sobre isso, eu voltava na infância e nada, mas quando a gente fez os estímulos, voltou aí a memória e ela conseguiu identificar, e foi a partir daí que ela começou a melhorar. Gente, fantástico, né? Sensacional, muito, muito E legal. a gente sabe que muitas das doenças, né, que não se acha fibromialgia, enxaqueca crônica, né, tem muita coisa que não é orgânico, assim, né? Quer dizer, é orgânico, é real. Psicossomático, né? Como a gente chama. Real, mas tem algo mais no fundo, né? Tem uma raiz ali emocional, uma raiz de algum trauma, de alguma coisa. Que é tão difícil de acreditar, né? Doenças de pele, né? A própria gastrite também, né? Então, assim, são várias doenças que a gente sabe que no fundo tem um cunho emocional. Quando a gente não fala, o corpo fala, né? E como fala. E por isso que a gente precisa estar sempre atento, né? E graças a Deus, assim, a gente vê um ponto positivo, né? Porque foram muitos pontos negativos na pandemia, a gente não pode negar. Isso. Mas um dos pontos positivos com a pandemia foi que as pessoas passaram a ter uma ideia melhor e começaram a perceber a necessidade de tratar a saúde mental. Né? Que antes as pessoas achavam que não precisavam e hoje eu acho que todo mundo tem até orgulho de dizer, tô indo pra minha terapia. Terapia. Né? Tô na minha terapia, né? E se esconde. Hoje em dia até, poxa, eu tô aqui na minha sessão e tal. Então, que bom, né? Que bom. Que de alguma forma as pessoas estão pensando assim. E falando em saúde mental, a gente sabe que você tem um projeto na cidade, né? Que eu achei importantíssimo, né? Que você entrou como psicóloga, então entrou com esse projeto na cidade. Fala um pouquinho desse projeto. Então, aí entrando nessa outra área da minha vida. Nessa outra área da minha vida que é tão importante. Enfim, eu nunca tive contato com política antes de Bruno, né? Nunca, enfim, fui envolvida nem nada. E quando eu conhecia, eu até falo às vezes, não brincando, mas que foi verdade mesmo, que quando eu conheci Bruno e que eu soube que ele era político, eu disse, não quero saber, não quero, né? Ele começar a paquerar, eu disse, não quero envolver com político. Não é pra mim, né? Porque a gente...
infelizmente, tem aquela visão de que política é tudo igual, né? E tudo mais, até que eu conheci Bruno e vi que ele era diferente, né? E eu não posso deixar de falar. E vi que ele realmente era diferente e foi o que realmente me fez, assim, me apaixonar por ele, né? Por ver um homem que estava inserido num contexto, assim, enfim, tão difícil e mesmo assim não perdia sua essência e realmente fazia aquilo que Deus determinou para a vida dele. E isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção e que, né, enfim, me fez me apaixonar por ele. Os coraçõezinhos, gente. Mas sem spoiler. Pois é. E aí, quando a gente começou a namorar, ele na época era deputado estadual e depois veio aí o desafio, né, de se candidatar à prefeitura de Campina. E eu lembro que na época, eu também conto muito essa história, eu sempre pensava assim, meu Deus, se Bruno ganhar, né, eu ficava pensando, meu Deus, eu vou ser primeira-dama de Campina Grande, o que é que eu vou fazer? Como é que vai ser minha vida? Porque assim, dá muda bastante. E aí eu lembro que eu sempre orando, pedindo a Deus, né, direcionamento, Deus me mostra, me ajuda, porque por mim eu realmente tô perdida, que eu não sei o que eu vou fazer. E sempre vi no meu coração, continue fazendo o que você sempre fez. Continue fazendo o que você faz, o que você sabe fazer, que é cuidar da saúde mental das pessoas. Ponto. Né? E aí veio, assim, não é coincidentemente, mas as coisas de Deus, né, são muito, enfim, providenciais, exatamente. E aí foi exatamente, Bruno assumiu num período ainda da pandemia, e aí foi quando deu aquele boom da saúde mental, né, de todo mundo procurando, muita gente, enfim, migrando do plano de saúde para o SUS, e a gente vem nessa necessidade de melhorar o serviço, de ampliar tudo isso. E foi quando eu comecei a ter esse olhar e a gente começou a reestruturar um pouquinho a rede de saúde mental. Temos muitos desafios ainda, né? Porque, enfim, não é fácil, a demanda sempre é muito grande, mas a gente já conseguiu, né, fazer muita coisa. A gente inaugurou um ambulatório de saúde mental, depois a gente triplicou o ambulatório de saúde mental, estamos prestes a abrir mais um, né, ambulatório de saúde mental também, porque as pessoas precisam, né, enfim, reestruturando toda a rede de CAPs, enfim, valorizando os profissionais, enfim, e falando nisso, tem o Lívia também, né, Lívia Salles, que é psicóloga, vocês conhecem, que é meu braço direito também na saúde mental, então todos os dias, a gente tenta dar o nosso melhor, né, para realmente poder oferecer um serviço de qualidade para as pessoas, né, um serviço digno e que as pessoas realmente possam cuidar da sua saúde mental, independente da classe social, né, porque isso, a gente sabe que transtorno mental, enfim, o emocional, ele não escolhe classe social, né, qualquer pessoa está vulnerável a isso, pode ser do mais rico, né, a qualquer pessoa, enfim, todos nós estamos vulneráveis, eu e você, nós aqui, nós estamos vulneráveis a isso se a gente não se cuidar. Então, é isso que a gente tenta difundir, a gente faz campanhas, né, Janeiro Branco, Setembro Amarelo, agora o Maio Furta Cor, a gente também está ajudando que da saúde mental materna, né, na gestação. Então, eu acho que a nossa missão é realmente difundir a saúde mental para as pessoas e tentar aproximar esse cuidado, né, das pessoas que mais precisam, que necessitam e muitas vezes não têm condições de pagar um profissional particular. Porque não é um serviço barato, né, Juliana? Se a gente for pensar mesmo, a psicologia, ir ao psicólogo, né, toda semana, então não é. Então, é louvável, né, você ampliar, você ter esse olhar para a saúde mental aqui da população, porque todo mundo precisa e o transtorno não escolhe classe social. Sem falar no transtorno do neurodesenvolvimento, né? Porque ali é uma condição que você já nasce daquela com forma. aquilo. Então, você precisa de assistência. Então, e dependendo do grau, precisa não só de psicólogo, precisa de fonoaudiólogo, precisa... equipe, né? É uma equipe. Nutricionista, e não é barato. Não é barato, não é todo mundo que pode pagar. Então, realmente, essa assistência é muito importante. A importância dos CAPs, né? Por isso você falou, estou reestruturando, né? Estamos, né? No caso, reestruturando toda a rede e tal, valorizando os funcionários, porque precisa. Exato. Né? E transtorno de neurodesenvolvimento é precisa, bem difícil, né? Bem complicado. Principalmente tratando de crianças, né? Que a gente sabe que precisam, então... Não vou negar, temos muitos desafios, né? Não é fácil. Olha, veja só, eu lembro que assim que Bruno assumiu, eu fui a Brasília com ele. E
em um determinado momento lá, estava tendo um evento sobre doenças raras. E como eu estava lá na secretaria, tinha feito uma visita lá, o pessoal da Secretaria de Pessoas com Deficiência, eles me convidaram para ir para esse evento. E eu estava lá com o pessoal, pela comunicação que eu tive, assim, uma providência mesmo divina, me chamaram para sentar à mesa, e lá eu estava junto com a ex-primeira-dama, com Michelle, e quando eu me vi, eu estava lá, né, sentada, e eu disse, meu Deus, como é que eu vim parar aqui? Mas o que me chamou a atenção foi que, na fala dela, ela dizia assim, que sentia muita dificuldade em fazer as coisas, né? Que ela, enquanto primeira-dama, né, do Brasil, ela queria fazer as coisas, mas barrava na burocracia, barrava em algumas questões. E aí eu olhava, eu disse, meu Deus, se ela tá dizendo isso, imagina eu também, né? Que eu sei. Então, isso também me deu um certo, assim, não foi um alívio, mas eu disse assim, poxa, se ela enfrenta, eu também vou enfrentar. O que a gente não pode é desistir. A gente não pode simplesmente olhar para as dificuldades e dizer assim, é muito difícil, não vou fazer. Né? Não, a gente enfrenta as dificuldades, a gente vê que tem os desafios, mas a gente tenta achar uma solução, a gente tenta achar um meio, a gente tenta, pelo menos, acolher as pessoas. Faz né? o que é possível, né, Juliana? Faz o que é possível. Né? E aí Deus vai abrindo caminhos e vai direcionando e vai nos ajudando nessa jornada. Nunca conseguiremos fazer tudo né, que queremos. Então, mas o importante é a gente saber possível. que estamos fazendo nossa parte. Né? Agora, uma curiosidade minha, tá? Com essa agenda, né, todos esses eventos e tal, tá conseguindo atender? Como que tá no consultório? Não está? Como que tá sendo essa? Bernardo agora, Pois e aí? São tantas coisas. E eu confesso que há uns 2 meses estava sendo um dilema muito grande para mim, porque eu dizia como que eu vou dar conta, né, da maternidade, porque eu hoje vejo que isso realmente é a minha prioridade, eu não posso, né, isso é algo que eu não posso delegar, eu só tenho eu de mãe, né, e só eu que posso fazer isso, e aí tem a questão da prefeitura, tem o consultório, enfim, mas... Enfim, eu estou me organizando, né? Como ele fez 6 meses agora, então realmente ele começou a introdução alimentar, que é uma fase assim maravilhosa, eu tô encantada, né? Ele comeu pitaia, coisa mais Foi, linda. comeu pitaia. Olha, ele comeu pitaia, e foi o pai que plantou a pitaia, foi uma pitaia orgânica plantada pelo pai, foi. E ele adorou, então assim, a gente tá vivendo essa fase, e aí eu tô começando a fazer o desmame, porque eu ainda estou amamentando, né? Então isso também era algo que me prendia muito em casa. Mas estou fazendo esse desmame e agora eu estou voltando mais às minhas atividades, né? Antes eu não estava divulgando tanto, porque como eu tinha ainda que estar em casa com ele 3 em 3 horas para amamentar, era mais difícil. Mas agora eu estou conseguindo sair um pouco mais. E o que eu consegui elencar foi, de manhã, ou então pelo menos um turno eu fico em casa e no outro eu trabalho. Ou eu estou no consultório ou eu estou na prefeitura. E agora aos poucos eu vou voltar a abrir minhas vagas no consultório e aí vou ficar me dividindo no outro turno entre prefeitura e consultório, porque é o que eu consigo dar conta, né? A gente também não pode se cobrar tanto, aí vem um outro aspecto da nossa vida, né? Enquanto mulher. A gente se cobra tanto, a gente são tantas demandas que chegam pra gente, né? Enquanto mulher. E a gente quer ser perfeita em tudo. E a gente quer ser a Mulher Maravilha, e eu sempre tento trazer isso à minha mente. Eu não sou a Mulher Maravilha, essa Mulher Maravilha não existe, né? Então a gente tem que fazer o que é possível ser feito. Elencar algumas prioridades, né? Eu também, por exemplo, eu vou estabelecer tantas vagas no meu consultório. É isso que eu posso fazer. Eu não posso fazer além disso, porque eu também não posso me sobrecarregar. Né? E eu também preciso ajudar o meu marido, eu também preciso estar nessa função. Apesar dele nunca ter me pedido, de ter feito assim, eu quero que você me ajude, eu quero que você assuma determinada função, mas, enfim, enquanto esposa, eu entendo que essa também é a minha missão, né? Estar ao lado dele, né? Sob essa missão de ser auxiliadora, de ser ajudadora idônea, né? De estar ao lado dele nisso. Então, eu não poderia jamais fechar os olhos e dizer, não, foi escolha sua e eu vou viver minha vida. Não, então... A gente tenta conciliar tudo, sabe? Até porque Deus une propósitos, né? Isso. Então, olha só, você falando e eu fui só
mapeando, né? A gente tem isso, né? De ir falando, olha só, fui pra lá e aí comecei na psicologia, comecei com administração, mas não fui pra psicologia, por quê? Porque tinha uma missão agora. Tinha uma missão aqui, né? Você exatamente. tá estruturando toda uma rede, um trabalho extremamente necessário, principalmente pós-pandemia. Exatamente. Então, não pode, né? Não tem como simplesmente deixar, fechar os olhos. Não, você cuida aí e deixa eu aqui. Exatamente. Só cuidando do Bernardo, não dá. Isso, né? E de fato é uma missão. É uma missão, como eu falei, são muitos desafios, não é fácil, né? Enfim, são desafios, mas a gente sempre tem em mente que isso é uma missão que Deus nos entregou. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente não vai estar, né? E o que é que a gente vai poder deixar aqui, de que a gente está plantando para talvez colher só lá no futuro, né? Então hoje é um momento de plantar mesmo, né, de mostrar para as pessoas que a gente está aqui para ajudar. Esse é o nosso maior intuito, né, porque se não for por isso, não vale a pena. Não vale a pena. Se não for para servir, se não for para pensar no próximo, eu sei que talvez isso pareça que soe assim, muito clichê, né, tô fazendo pelo outro, mas na verdade porque qualquer profissão, seja na psicologia, seja médico, seja engenheiro, seja advogado, seja prefeito, enfim, qualquer profissão que você escolher, se o seu propósito não for o outro, não for para ajudar o outro, a vida não tem sentido, né? E aí eu talvez entre aí na logoterapia, né? Que apesar de eu ser da TCC, da Cognitivo Comportamental, mas eu tenho um pezinho ali na logoterapia também com o Viktor Frankl, porque eu amo, né, a teoria dele e de você dar sentido a isso, né? De você encontrar sentido ajudando o outro. A vida só tem sentido quando é voltada para o outro. E esse é o maior ensinamento que Deus nos deixou. É bíblico, né? É bíblico. Né? A gente precisa dar honra mais aos outros do que a nós mesmos. Está lá em Romanos, né? Então, se você não vive uma vida para o outro, a sua vida termina sendo uma vida sem sentido, sendo uma vida vazia. Né? Porque não vale a pena. E a maternidade também ensina muito isso, né? Eu tô aí nessa vibe de maternidade porque é algo novo, mas a maternidade tem me ensinado muito isso, né? Eu pensava, meu Deus, eu sempre gostei muito de dormir bem, né? E aí sempre foi, né? Quando ele tava para nascer, eu dizia, meu Deus, como vai ser agora, né? Que eu não vou dormir bem e você passa noites acordadas. Mas, olha, você vai cansada, você vai do jeito que você tiver, mas você vai porque você sabe que tem uma pessoa ali precisando de você. E aí você não troca uma noite de sono para estar ali com seu filho, entendeu? Então, isso nos ajuda, isso nos leva, assim, até a um outro nível de maturidade, sabe? Assim, a deixar o nosso eu de lado para fazer pelo outro. E isso termina trazendo uma recompensa muito grande para a gente. Né? É muito melhor ter para dar do que para receber. Então, quando a gente faz isso, e a maternidade está me ensinando muito isso, né? De mudar as prioridades, o meu tempo não é mais só para mim, o meu tempo é da minha família. E quando eu faço isso, parece que Deus preenche, assim, de uma forma, né, sobrenatural. Então, assim, tem sido realmente um momento maravilhoso de aprendizado, de amadurecimento, né, e de querer passar isso para as pessoas também. Porque a gente sabe que muitas vezes as mães veem a maternidade como algo muito pesado, né, e de fato, quando a gente não olha por essa perspectiva, termina virando algo muito pesado mesmo, né, porque é puxado. Não é fácil, não é fácil, né, você cuidar de um bebezinho que é totalmente dependente de você, né, e todas as demandas, e você tem que conciliar com a sua vida, com o casamento, tudo, não é fácil. Mas quando você começa a olhar por outra visão, né, e isso realmente muda. A questão é como a gente trata na psicologia, não é o que acontece, mas como você enxerga o que acontece. Isso, né? Então, tudo é uma questão de perspectiva, como você está enxergando isso. Né? Eu acho um presente, assim, de Deus, a experiência de ser mãe. Não menosprezando o pai, mas o que a mãe passa e o que a mãe sente, eu acho o mais próximo do sacrifício de Jesus por nós. Perfeito. Né? A gente se dá de uma forma sem cobrança, sem esperar nada em troca. É verdade. Quando você está se doando ali para aquele bebê, é verdade. Você não está esperando nada em troca, então você deixa de dormir direito, você não come direito, você é um monte de coisa, você é deixada de lado, você é colocada, pelo menos ali nos 2 primeiros meses,
à disposição daquele ser, né? E você faz isso sem ter raiva, sem se chatear. É um amor, assim, que é o mais próximo, eu acho, que é É muito puro. do amor de Jesus por É nós. verdade. E como é importante isso também, né? Porque isso vai refletir em toda a vida, né? E lá na fase adulta também, como a gente vê, né? Principalmente você, né, que tá nos consultórios, você pode falar mais com propriedade, né? Essa falta, quem não teve essa base, esse cuidado e tal, como isso reflete lá na frente, Lá na não frente, é? com certeza. Na verdade, o que a criança precisa é de afeto, é de cuidado. Né? A gente hoje tem muito, vou montar o quarto daquele jeito e tal. É legal, eu montei o quarto do Bernardo do jeito que eu queria. É mais pra gente do que pra ele, com certeza. Exatamente, mas o que ele precisa é da sua presença, ponto. Né? E do leitinho ali dele, né? Dele comer e dormir, pronto. Né? Então, quando a gente dá isso para eles, é suficiente. E é muito, muito recompensador. Né? A gente poder cuidar, a gente poder... Enfim, eu tô amando, eu já queria engravidar logo, ter mais. Que legal! Porque, assim, é maravilhoso. É como você disse, acho que a gente chega bem pertinho, assim, do que Deus fez por nós. Do nosso entendimento, né? Isso. Porque o entendimento dele é muito maior. A gente não Exato. chega nem mais Com do nosso certeza. entendimento. E até no período da gestação também, eu passei pelo parto normal com o Bernardo. Foi uma escolha minha também, mas durante toda a gestação, eu estudei muito, né? Fui estudar e me entender e me preparar para esse momento. E eu lembro que quando eu estava me preparando, o que eu escutava muito, o que eu lia muito era assim, lembre-se que você não está sentindo dor. Né? Não é uma dor assim de sofrimento, na verdade. É uma dor que vai te trazer algo bom lá na frente. Né? Então não é algo ruim. Lembre-se que não é um sofrimento ruim. Não é exatamente. Então é algo que a cada contração você está mais próximo dali de ter seu filho. Entende? Então isso também nos ajuda muito, sabe? A pensar sobre a vida, né? A pensar sobre as dificuldades que a gente passa. Né? Muitas vezes a gente está passando por momentos difíceis, mas a gente precisa lembrar que isso vai passar e que talvez a gente esteja passando por isso por algum propósito, para lá na frente a gente ter a recompensa, né? Porque nada na vida é fácil, né? Então, o período da gestação, o período do parto também me ensinou muito. E eu, com certeza, eu acredito que eu vou conseguir levar isso também para dentro do consultório, né? Porque o que a gente passa, a gente também termina levando para as pessoas. Não tem como, né? Assim, diferenciar e não trazer um pouco dos ensinamentos que a gente passa para as pessoas, né? A nossa maturidade, o que a gente vai amadurecendo. Acho que tudo que a gente passa, né? O sofrimento, né? Aquela superação, é onde a gente tem mais autoridade para falar. Né? E veja, é possível a gente enfrentar, é o que eu sempre digo, assim, enfrentar as dificuldades de uma maneira saudável, né? Porque é óbvio que quando a gente não tem conhecimento, ou a gente não tem oportunidade de fazer uma terapia ou algo desse tipo, isso termina gerando traumas. Isso é fato. Mas quando a gente busca conhecimento, e hoje o conhecimento aí tá muito mais próximo do que estava antigamente, hoje a gente tem internet, né? A gente pode assistir vídeos, pode assistir aula, pode fazer muitas coisas. Então, quando a gente se aproxima desse conhecimento, a gente consegue minimizar esses efeitos, sabe? Eu penso muito, por exemplo, no meu período de gestação, foi um período relativamente difícil, passei por situações difíceis desde o começo. Quando eu descobri a gravidez, passei por um período familiar bem complicado. Acho que 2 meses depois houveram 2 falecimentos na família de Bruno, né, do tio e do avô. Então, assim, e depois houveram outros problemas, enfim. E a gente poderia ter olhado para tudo isso e ter se prostrado, né, ou ter, enfim, não ter cuidado da gente. E aí, o que é que a gente sempre lembrava? Mas a gente precisa pensar em Bernardo, a gente precisa cuidar da gente, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, né? Então, eu tentava fazer de tudo. De exercício físico, eu fiz exercício físico a gestação inteira, eu me alimentava bem, eu fazia terapia, né? Eu fazia, enfim, aulas de alongamento, enfim, eu tentava fazer de tudo para minimizar os efeitos do que vinha acontecendo, né? Então, acho que
é isso que as pessoas também precisam entender. Não é do nada que você fica bem, ou não é do nada que a gente tem uma vida estável emocionalmente. A gente precisa fazer a nossa parte para isso. Né? São As nossas escolhas, exato. Então, a gente precisa escolher ter uma vida saudável, né? E a gente precisa fazer essa opção. Não é do nada que isso acontece, né? Isso tem a nossa parcela de autorresponsabilidade, né? Eu acho que uma vez eu falei aqui, eu não lembro quem foi que estava aqui, né? Que a vida, né, é como aquele monitorzinho cardíaco. Altos Ele e baixos. sobe, desce, sobe, desce. Isso. Se ele ficar estável, você morreu. Exatamente. Então a vida é isso. A gente tem que ter Exatamente. paciência de quando tá subindo assim, ou melhor, quando tá lá indo lá pra baixo, ter paciência que vai voltar, né? Isso. É porque hoje é tudo muito imediato. As pessoas querem tudo muito rápido, né? E não Então tem querem que ter- sofrer, né? Querem passar assim, não, minha vida é toda alegre, feliz. Não, gente, nós temos momentos bons, momentos ruins. E os momentos ruins é que nos ensinam Nos as coisas. ensinam. A nos dor moldam. dói, né? A dor é que nos Isso, fortalece, nos lapidam, faz. né? É. Não tô conseguindo dormir, toma um remédio, né? De primeira, assim, óbvio, não sou contra a medicalização. Eu sei que tem casos que a gente precisa fazer um tratamento, né? Óbvio, isso aí tem psiquiatras que são meus colegas e que eu encaminho para eles me encaminham, enfim. Mas a gente, como vocês estavam falando, a gente precisa aprender a passar pelo sofrimento, entendendo que isso faz parte da vida, é o processo natural, né? E sempre pensando, não é porque eu tô passando por isso, mas para que eu tô passando por isso? O que é que essa situação tá querendo me ensinar? De que forma essa situação vai me ajudar a amadurecer, a olhar para a vida com outra perspectiva? O que é que eu estou precisando mudar? Será que o problema é só no outro? Será que eu também não preciso mudar? Será que eu também não preciso mudar a minha visão de vida ou algum comportamento? Porque a gente pensa muito assim, né? Ah, porque fulano fez isso, porque fulano faz aquilo, porque fulano é assim. Mas e você? Como você está reagindo ao que fulano está fazendo? Será que se você não mudar a sua reação, essa relação também não vai mudar? Aí entra aí a psicologia sistêmica, né, também, no meio. Enfim, eu acho que a gente pode fazer um apanhado de tudo e juntar e perceber aquilo, mostrar para os nossos pacientes que é possível a gente viver uma vida de forma equilibrada. E eu sempre falo assim, nesses altos e baixos, tenta não ir muito pro alto, nem muito para baixo. Tenta se aproximar um pouco do meio para não ficar nesse looping muito alto, entendeu? Então, eu acho que o segredo é isso, a gente tentar esse equilíbrio. E esse equilíbrio a gente só encontra cuidando da gente também, né? E aceitando mais, né? Passar pelo que a gente, pelos sofrimentos, pelas dificuldades e aprendendo com eles. Muito legal, gente do céu. Estamos caminhando para terminar o nosso papo de hoje, mas me fala, projetos, como é que estão? Quantos filhos? Quantos Projeto filhos? Olha aí. só, os filhos. Duda é aquela mãezona que meu gosta, Deus, né? Eu já disse, eu só tive 5 filhos, porque eu demorei muito entre um e outro. Você tem quantos? 3. Pois é. Por Bruna, a gente tem 5. Olha aí. Mas vamos ver como vai ser a nossa vida, né? Vamos ver aí o que é que Deus tem pra gente. Mas eu tô aperta, aí eu não quero ter menos do que 3, não. Gente, que legal. Gosto de pessoas corajosas, assim. Mas é maravilhoso, é muito bom. Sim. É aquela história, acho que tudo depende de como você enxerga, né? Você saber que você tá aberta à vida, né? É a vida que é boa, que é maravilhosa, e você poder gerar Não isso. quer dizer que é fácil. Não Não é mas fácil, o que é não. fácil? Mas é porque tem gente que critica quando a gente diz assim, quando eu digo, eu amo ser mãe, eu gosto de ser mãe. Não quer dizer que foi fácil pra mim, que é fácil pra mim, não. É sofrido. Muitas vezes a gente sofre muito. Renuncia muito, né? Mas eu gosto. É um privilégio, né? A realidade é privilégio. aquilo que você estava falando no início, né? É um privilégio, né? Você poder gerar, trazer ao mundo, né? É um privilégio, né? Então, a gente tem E que a nossa agradecer. responsabilidade enquanto mãe também, né? Porque, enfim, a gente tem casos já, vou ter filhos, mas não vou delegar, vou terceirizar a educação e tudo, mas a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente está criando cidadãos, né? E nas minhas orações, quando eu estou orando por Bernardo, eu sempre digo, Senhor, me ajuda a educá-lo para que ele seja um bom cidadão, para que ele seja uma pessoa empática, para que ele
pense no outro, que ele não pense só nele, sabe? Então, me ajuda a educá-lo nesse caminho, né? Para que ele também siga nisso de a minha vida não precisa ser vida só para mim, mas para o outro também. E dessa forma, eu sei que ele vai ser um bom cidadão, né? Mas o exemplo tá dentro de casa, né? Isso. Os pais. E aí vem ainda mais a cobrança da gente ter que sempre estar fazendo certo e mostrando a ele o caminho certo, né? E eu sei que Deus capacita, exatamente. Quando a gente tá com o coração aberto para isso, Deus conhece os nossos corações e sabe, e Deus capacita. Projetos? Projetos? Então, assim, hoje eu tenho todas essas atribuições, né? Mas agora eu tô voltando pro consultório, né? Que realmente é um lugar que eu amo, mesmo que eu vá, nem que eu vá só uma vez na semana, mas para mim é uma realização pessoal, né? E é um grande projeto, né? Porque com a sua agenda cheia e tudo mais, voltar... Exatamente. Então, tô voltando pro consultório. Depois da gestação, né, da maternidade, eu penso em fazer algo relacionado a isso, sabe? Tô aí com os projetos, talvez, de um curso, sabe? Voltado para a maternidade, sabe? Para ajudar mães a passarem pela gestação, né? De uma forma tranquila, com saúde mental, né? Porque isso é tão importante, a gente dar esse suporte para as mães, né? Porque a gente sabe que vem aí todas as alterações, não só as alterações físicas do corpo, né? Do corpo mudar, mas as alterações emocionais, os hormonais, exatamente, o medo, a culpa, né? Porque nasce uma mãe, nasce uma culpa dentro da gente, né? O tempo inteiro, eu nunca vi. Hoje eu entendo, assim, sinto na pele isso, porque a gente quer ser a melhor mãe o tempo inteiro, mas a gente precisa também saber até que ponto isso é saudável, a gente também precisa dar espaço para os nossos filhos, né? Aí vai pelos dois lados, né? Insegurança ou senão a superproteção, né? Isso, a gente não pode ser nenhum nem outro, tem que achar esse meio termo. Mas na gestação também é muito importante, sabe? A gente ter esse suporte emocional para que a gente passe de uma maneira tranquila, né? E a gente sabe que o que a gente passa na gestação, a gente também está passando para o nosso filho, né? De todas as questões emocionais, o que a gente se alimenta, a forma como a gente está passando pela gestação. Então, eu acho que é tão importante a gente dar esse suporte, né? E muitas mães não atentam sobre isso, só pensam no pós, mas esquece que na gestação também é muito importante isso. Né? Então, eu tô com alguns planos aí, alguns projetos, mas assim que estiver tudo certo, eu conto pra vocês. Você volta? Eu volto pra falar sobre outros projetos, com certeza. Talvez eu já esteja grávida de novo. Olha aí, coisa boa! Quem sabe, né? Mas é isso, eu acho que é seguir o que Deus fala ao nosso coração. Eu e Bruna, a gente sempre tem muito isso em mente, assim, a gente quando tá em dúvida em algo, o que a gente deve fazer... Deus, vem aqui e nos mostra o que o Senhor quiser, a gente está aqui para obedecer, né? Então, o que o Senhor quiser que a gente faça e que for para ajudar as pessoas e a honrar e glorificar o nome dele, a gente tá no meio, né? Eu acho que é isso. Ai, tô encantada, né? Foi um papo muito legal, muito bom te conhecer, né? De saber quem é a Juliana, a nossa primeira dama, psicóloga, mãe do Bernardo, e saber dessa missão, né? Desse amor, tá claro, né? Esse amor que você tem pela psicologia, pelo outro. Isso é muito legal. Né? Muito obrigada, né? Pelo convite, né? E parabenizar vocês por esse trabalho tão maravilhoso, né? Tão bom a gente poder conversar, a gente poder falar sobre temas tão relevantes, né? E que vocês continuem firmes aí, né? Espero logo que vocês se formem para a gente estar junto aí como colegas de trabalho, né? Verdade. E ajudando ainda mais pessoas, porque a gente precisa, né? A gente precisa cumprir nossa missão de cuidar, de ajudar o outro. É verdade. Muito bom. Gente, esse foi o nosso Papo em Mente de hoje. Espero que vocês tenham gostado, porque nós adoramos, né, Duda? Pois é. Foi maravilhoso. Sensacional. Nos sigam nas redes sociais. Ative o sininho. Ative o sininho. Então, vão lá, vão no Instagram, vão no YouTube, no Deezer, no Spotify, porque a gente é diferente. Mas o Papo é em Mente. É isso aí. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.